Fernando Collor de Mello é um nome que eu diria que é importante para política contemporânea brasileira, né? A gente vai ter a redemocratização, a gente vai ter a eleição de Tancredo Neves, que não vai assumir, vai morrer. Antes de assumir, vai morrer. É considerado um ex-presidente do Brasil por uma lei, entretanto ele não chegou a ser presidente do Brasil porque ele não chegou a assumir. Se eu não me engano, um dia antes dele assumir, ele tem complicações numa cirurgia e morre. A gente vai ter Tancredo Neves, não assume, morre. A gente vai ter José Sarney, que vai assumir no lugar de Tancredo Neves. A gente tem a história de José Sarney toda. E a gente chega no Fernando Collor de Mello, que é o que eu estou estudando agora. E eu achei bem importante, porque são muitos detalhes. E são os detalhes que fazem a diferença para nós. Em primeiro lugar, Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente eleito nesse período de redemocratização com voto direto. Tancredo Neves não foi de forma direta que ele foi eleito, não foi por votação popular. A gente vai ter uma grande participação, várias pessoas se candidataram à presidência. Aproveitaram a redemocratização, era a festa da redemocratização. Todo mundo queria se eleger à presidência, porque agora eles podiam. Antes, o AI-2, no tempo da ditadura militar, com o bipartidarismo, só permitia a existência de dois partidos, que agora eu não vou me lembrar. Um era a Arena, que representava o governo militar, e o outro eu não lembro muito bem agora. Ele venceu Lula no segundo turno das eleições. Como eu falei, muita gente, inclusive Silvio Santos, se candidatou à presidência nesse ano. A gente vai ter ele com a promessa de ser um candidato neoliberalista, apoiar o empresariado. Conhecido como o caçador de marajás, ele vai ter uma fama no meio do empresariado muito boa. O que seria esse caçador de marajás? Ele chamava de marajás os funcionários públicos, que vamos dizer assim, de forma bem caricata, aquele funcionário que se senta numa cadeira, olha para um relógio e fica vendo as horas passar. Bateu o horário dele, ele pega e vai embora. Ou seja, ele não trabalha, ele está ali só para bater o horário dele e depois ir embora e ganhar o dinheiro. Ele dizia que ia enxugar a máquina pública, ele ia privatizar várias empresas. Inclusive, houve a privatização de 18 empresas, inclusive a VASP, que é a Aviação Aérea de São Paulo, e deixa eu ver aqui o nome da outra, que eu esqueci. A gente vai ter a VASP, agora eu não estou vendo aqui, enfim. Mas a gente vai ter a privatização de várias empresas nesse período. É legal falar também que ele era contra o Lula. Ele era contra o ideário do Lula, porque ele dizia que o Lula era esquerdista. O Lula tinha ligações com a União Soviética, que inclusive após alguns anos vai cair com o fim da Guerra Fria. É importante falar também que ele era apoiado pela Globo. A Globo, que hoje quer ser a santa, né, que critica todo mundo. O que é que a Globo fazia, Matheus? A Globo pegava, por exemplo, no segundo turno entre Bolsonaro e Lula, a Globo colocava os debates em um horário que era praticamente de madrugada. Matheus, o que é que tem a ver? Trabalhador e estudante não tem como ficar de madrugada assistindo o debate. Fernando Collor de Mello chegava para a entrevista com pastas dessa altura, dizendo que dentro daquelas pastas ele tinha processos contra a esquerda, contra o Lula, enfim, várias mentiras que depois foi descoberto como mentira, que aquela pasta era só para dizer que tinha alguma coisa ali dentro, mas não tinha nada. Mas era dele, ele chegar nos debates com aquelas pastas dizendo que tinha vários processos, etc, etc. O que acontecia após isso? Como não existia internet, o povo não assistia na íntegra pela madrugada durante o debate ao vivo. O jornal da Globo, o Jornal Nacional, fazia o quê? Fazia cortes e pegava as partes em que o Fernando Collor de Mello saía melhor nas respostas ou nas perguntas e dessa maneira manipulava o povo. E isso não é uma teoria, isso é algo que a Globo, após algum tempo, chegou a assumir, que realmente fez isso. Beleza, passado esse primeiro período, né, que eu falei para vocês, basicamente da introdução de Fernando Collor de Mello, do período em que ele se
candidato e que ele ganha as eleições, ganhando do Lula no segundo turno. É um período que a gente vai ter muitas pessoas se candidatando à presidência, inclusive o Silvio Santos. Ele ficou na presidência de 1990 a 92. 92 é o ano em que ele sofre impeachment, mas isso é assunto mais para frente um pouquinho. Falando da economia. A economia do Brasil vem quebrada desde a ditadura militar. A gente, como todo mundo sabe, tem um milagre econômico na ditadura militar. Um falso milagre econômico, porque a gente vai crescer um pouco a economia do Brasil, em detrimento a gente começa a dever muito para países estrangeiros. Então a gente vai ter a economia do Brasil totalmente quebrada na ditadura militar. A gente vai ter José Sarney tentando consertar isso. José Sarney lança o Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, outro plano agora que eu não lembro o nome, e o Plano de Verão. José Sarney tenta, por 4 planos diferentes, tentar estabilizar a moeda, estabilizar a economia do Brasil e não consegue. A gente vem para Collor de Mello e ele vai também tentar, é o presidente do Brasil. Ele vai colocar Zélia Cardoso como ministra da Fazenda. Importante falar que a inflação chegava a 1972% ao ano. Isso é uma loucura, pô. 1972 por ano a inflação chegou a subir. É uma hiperinflação. Beleza. A Zélia Cardoso vai criar o Plano Collor, que também é chamado de Plano Brasil Novo. O que é que esse plano vai trazer pra gente? Eu vou tá dando uma lida aqui porque eu ainda não aprendi e não decorei. Mas a gente vai ter o PND, que eu lembro, que é o Plano Nacional de Desestatização. O que é esse plano? O que é esse PND? Esse PND inclui a privatização de cerca de 18 empresas, incluindo a VASP, né, que em 2015 e 2014 a gente dizia que eram os vagabundos anônimos sustentados pelos pais. Enfim, a VASP realmente existiu, que é a Aviação Aérea de São Paulo, e a gente vai ter a privatização, por exemplo, da Uzi Minas também, que era muito importante. A gente vai ter o congelamento de preços e salários. Para quê, Matheus? Para diminuir a superinflação. É legal falar que a partir desse momento o Collor começa a perder um pouco da força dele com o empresariado. Por quê? Porque se ele congela o preço das coisas, o empresariado deixa de lucrar mais. Ou seja, ele já vai perdendo um pouco a popularidade dele com o empresariado por estar congelando o preço das coisas. Ele vai criar o IOF, que é um imposto, né, sobre operações financeiras. A extinção de cargos públicos, como ele prometeu, caçar os marajás, os funcionários públicos que ele dizia não trabalhar. E a gente vai ter a substituição da moeda. Ele vai retornar para o Cruzeiro. Olha que loucura. A gente tinha um Cruzeiro. Sarney vai vir e vai trocar de Cruzeiro para Cruzado. Cruzado não dá certo, ele troca de Cruzado para Cruzado Novo. A gente vem Fernando Collor de Mello. Cruzado Novo não está dando certo, eu vou voltar lá para a primeira, que é o Cruzeiro. Ele pega e transforma Cruzeiro novamente na moeda do Brasil. O que mais caracterizou o Plano Collor foi o confisco de 80% das operações overnight. O que eram essas operações, Matheus? Essas operações overnight eram uma prática de depositar dinheiro em um dia e pegar no outro. As pessoas conseguiam lucrar alguns cruzeiros, eu ia falar reais. As pessoas conseguiam lucrar alguns cruzeiros com essa prática de depositar o dinheiro hoje e amanhã ia lá e pegava. O que o governo fez com esse plano? Confiscou 80% dessas operações. Além disso, confiscaram contas com mais de 50 mil cruzeiros. O que é que eles faziam? Se tu tinha mais de 50 mil cruzeiros na conta, tu podia pegar até 50 mil cruzeiros. Além disso, ficaria mantido no banco por 18 meses e tu só poderia pegar o dinheiro após 18 meses. Mas, Matheus, para que isso? Vamos lá, a gente tem a hiperinflação. E a gente sabe a lei da procura e demanda, se eu não me engano. Se a gente diminuir a circulação da moeda, a moeda vai começar a valer mais. E era isso que esse plano buscava. Eles queriam que existisse menos moeda em circulação, por isso que eles estavam prendendo o dinheiro no banco. Eles queriam tirar o dinheiro de circulação para que o dinheiro começasse a valer mais. Porém, não deu certo.
essa tentativa de valorização da moeda resultou no avanço da crise econômica, empresas fechando, classe média tendo ganhos confiscados e o aumento da taxa de desemprego. Ou seja, tudo que ele queria combater deu errado. É importante falar que nada disso aqui foi feito de maneira autoritária, não. Isso tudo foi aprovado pelo Congresso. E é importante falar também que o impeachment que ele sofreu não foi por isso. Não foi porque as pessoas estavam passando fome, não foi porque ele estava confiscando o dinheiro da pessoa. Mais à frente a gente fala sobre isso. É importante falar também o que? Ele não começou com a ideia de neoliberalismo, mas cadê o neoliberalismo de Fernando Collor de Mello? Ele está se metendo tanto no Estado, onde isso é neoliberalismo. Ele se perdeu nas próprias palavras. A partir disso, ele vai perder o apoio do empresariado e a Globo vai começar a criticar Collor de Mello. Nesse período, a Globo começa até a demitir alguns atores mais, vamos dizer assim, menos famosos. Os famosos ela tem que manter, mas alguns menos famosos ela começa a demitir por falta de dinheiro. É importante falar também que nesse período aumenta a taxa de suicídio. É legal falar sobre isso, né? A gente vai ver em Emile Durkheim, que ele vai falar que o suicídio ele se dá muitas vezes pela anomia social, ou seja, o governo perde o controle de uma sociedade e devido a isso algumas pessoas chegam a se suicidar. E nesse período houve um aumento da taxa de suicídio também. Beleza, a gente falou sobre o Plano Collor 1. Por que Plano Collor 1? Porque após o Plano Collor 1 a gente vai ter o Plano Collor 2. Enfim, o Plano Collor 1 não deu certo. Como eu falei para vocês, uma loucura, né? Uma pessoa só poderia retirar da sua conta até 50 mil cruzados ou cruzeiros. Cruzeiro. Uma pessoa só poderia retirar até 50 mil cruzeiros. Matheus, mas 50 mil é muita coisa, pô. Não. Uma inflação a 1976 por ano, 50 mil cruzeiros, tu comprava pouquíssimo. Vocês não estão entendendo, pouquíssima coisa de verdade. Talvez 1 quilo de arroz, um saco de balinha, entendeu? Era loucura, de verdade. O Plano Collor 2, ainda encabeçada pela mesma mulher, pela Zélia Cardoso, vai fazer um novo congelamento de preços, um novo congelamento de salários, né? Porque tinha acontecido isso no Plano Collor 1. Ela tinha congelado preços, tinha congelado salários, vai fazer isso novamente. Vai dar fim a essas operações overnights, ou seja, a pessoa não poderia mais depositar em um dia e pegar no outro, ia demorar um tempo a mais para ela poder pegar o dinheiro. Entretanto, a hiperinflação não diminuiu, ou seja, foi mais um plano que não deu certo. Em 1991, a Zélia Cardoso sai e a gente vai ter a entrada de Marcílio Marques como novo ministro da Fazenda. Ele vai lançar o Plano Marcílio, que também pode ser chamado de Plano Collor 3, o terceiro plano do governo Collor. Enquanto a gente vai ter 4 planos no governo de Sarney, a gente vai ter 4 planos durante o governo de Sarney. A gente tem 3 no governo de Collor. Esse novo plano, chamado de Plano Marcílio, o terceiro plano do governo Collor, é menos radical, vai descongelar os preços aos poucos. A fim de quê, Matheus? A fim de tu voltar a ter uma aliança com o empresariado. Porque com os preços congelados, o empresariado deixava de lucrar, o empresariado deixava de ganhar dinheiro. A partir do momento que tu vai descongelando os preços e os preços voltam a subir de maneira gradual, o empresariado fica feliz com isso. Além disso, pega um empréstimo de 2 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional a fim de controlar a crise brasileira. Esse plano é o que entre todos dá mais certo, né? E a gente finaliza a parte econômica do Collor de Mello. A gente fala agora da corrupção, que foi o que fez ele sofrer o impeachment. Olha que loucura. O próprio irmão de Collor de Mello, motivado por algo que algumas pessoas dizem que é porque o irmão de Collor de Mello, Pedro Collor,
tinha relações com a mulher de Fernando Collor de Mello, ou seja, tinha uma troca-troca aí, não sei como é que funcionava isso. Mas por algum motivo, o irmão do Fernando Collor de Mello deu uma entrevista à revista Veja e botou todo o sistema de corrupção do governo do seu próprio irmão. Ele vai falar nessa entrevista que o ex-tesoureiro do Fernando Collor de Mello, conhecido como PC Farias ou Paulo César Farias, ele tinha feito alguns trâmites com empresários. Que trâmites eram esses, Matheus? Esse ex-tesoureiro PC Farias, ele foi um empresário e falava, ó, o que é que vocês acham? Vocês dão dinheiro para mim agora, para mim, pro Fernando Collor de Mello, e quando a gente ganhar, a gente dá o dobro, o triplo para vocês, a gente desvia dinheiro para vocês, a gente favorece o crescimento da empresa de vocês. E foi o que aconteceu. Ele pegava esse dinheiro que os empresários davam para ele e mandava para conta fantasmas na Suíça, e esse dinheiro posteriormente era usado para pagar contas de Fernando Collor de Mello, da sua mulher, enfim. Motivado por algo que não se é concreto, o próprio irmão do presidente vai lá e entrega todo o sistema de corrupção. Algumas pessoas dizem que é porque ele tinha casos, tinha relação com a mulher do Fernando Collor de Mello e queria ela, não sei como é muito bem isso. Enfim. Após isso é aberta a CPI para apurar se realmente é verdade. O que é uma CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito, aberta para analisar e investigar. Com isso surgiu o movimento Fora Collor, muito importante isso. Cai muito nas provas de vestibulares, que são os chamados cara pintadas, os caras pintadas, que foram para as ruas pedir o impeachment de Fernando Collor de Mello. Várias entidades, partidos políticos, sindicatos, uma grande presença da população indo para as ruas, ou seja, um movimento que reuniu muita gente querendo o impeachment de Fernando Collor de Mello. É interessante falar que nesse período Collor de Mello tentou implantar um fanismo na sociedade brasileira. Collor de Mello chegou a uma entrevista num domingo da Globo e falou, parafraseando, vamos deixar isto que está ocorrendo de lado. Haja o que houver, amem o Brasil. Ele convidou a sociedade brasileira a no outro dia ir trabalhar como se nada tivesse acontecendo, vestindo as cores da bandeira do Brasil. Ele falava de maneira direta, vamos usar o verde, o amarelo e o azul em homenagem ao nosso Brasil. Ele tentou implantar um fanismo. O que aconteceu? A galera, como bom brasileiro que é, no outro dia estava lá toda vestida de preto, comemorando a morte do Brasil que tinha sido causada por Fernando Collor de Mello, que estava acabando com o Brasil, vamos dizer assim. Em vez da galera estar lá toda colorida da bandeira do Brasil, estava de preto, indo contrário ao que ele pediu. Nesse cenário, a gente vai ter o impeachment em setembro de 1992. Collor é afastado do cargo, né, até a decisão do Senado. E ele, como um bom malandro que era, ele tenta recusar, ele tenta sair do cargo antes de sofrer impeachment. Ele tenta renunciar ao cargo de presidente, porém não é aceito. Por que, Matheus, que ele queria fazer isso? Porque se ele renuncia, se ele sai do cargo antes de sofrer impeachment, ele não perderia os direitos políticos. Era uma jogada dele, né? Ele não queria perder os direitos políticos, ele queria renunciar para sair antes de perder os direitos, para posteriormente, quem sabe, poder se eleger novamente, poder concorrer à presidência do Brasil. Entretanto, não foi aceito e Fernando Collor de Mello sofre impeachment e acabamos a história de Fernando Collor de Mello como presidente do Brasil. É isso.